Começa agora, na Vibe Mundial, o programa A Voz do Corpo, com o médico Carlos Ribeiro. Boa tarde, queridos ouvintes. É mais um dia, mais uma honra estar aqui com vocês, falando sobre as doenças, sobre o corpo físico, sobre a correlação das emoções com possíveis casos, de doenças físicas. É claro, mais uma vez, eu quero deixar aqui muito claro que ninguém, em nenhum momento, deve largar o seu tratamento médico, o seu tratamento psiquiátrico, seu tratamento psicológico, por conta de nenhuma técnica isoladamente. Eu acho que o nosso objetivo, o nosso intuito é que a gente consiga avaliar o ser humano novamente como um todo. Esse erro a gente já cometeu quando Descartes fragmentou o ser humano em órgãos, e hoje a gente tem tantas especialidades médicas, mas nenhuma olha pelo indivíduo na sua integralidade. Então é importante que a gente tenha sempre bom senso, é importante que a gente sempre observe se as informações que a gente passa aqui são informações pertinentes àquilo que as pessoas estão vivendo, e não com um determinismo, com um autoritarismo, porque não existe verdade absoluta. A gente está sempre caminhando para uma evolução contínua. A gente está sempre navegando num processo evolutivo, e para isso a gente precisa entender que nós, seres humanos, somos compostos por um corpo físico que gerencia todo o funcionamento do nosso órgão, dos nossos órgãos, além de um campo emocional, que também age por trás disso tudo. E é claro, não podemos deixar de considerar que nós somos espíritos, almas, que de alguma forma está passando por um processo de aprendizado, por um processo evolutivo, e que isso tudo precisa caminhar junto. Então é claro que todas as hipóteses precisam ser avaliadas, todas as possibilidades precisam ser percebidas, todas as cartas precisam ser colocadas na mesa. Então fica a dica aí para vocês, para que todo e qualquer tratamento, vocês parem para olhar as possibilidades em todas, essas situações que eu falei para vocês. Então não podemos olhar a vida somente por uma influência espiritual, de adivinhação, de os espíritos estão falando para mim, os santos estão falando para mim, as entidades estão falando em línguas comigo, e que meu destino ele é única e exclusivamente determinado por isso. Nós precisamos, é claro, sempre olhar para o indivíduo como um todo. É claro que essas possibilidades são possíveis, mas a gente não pode esquecer que o nosso corpo, ele também é muito sábio. Já falamos isso várias vezes, a natureza gastou cerca de 3,5 bilhões de anos para que a gente pudesse estar aqui, vivendo, funcionando, trabalhando, agindo, sem que a gente estivesse preocupado com o funcionamento do mesmo. Então, a partir do princípio que o nosso corpo está fazendo uma rebelião contra a gente, seria, no mínimo, uma questão de imaturidade ou uma questão de ego e vaidade, Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, eu vou deixar o telefone da rádio aqui para vocês, porque se tiver tempo, a gente vai abrir para algumas perguntas. Então, o telefone é 3171 0221 ou 3262 4490, tá certo? E por WhatsApp, 94701 9435. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o sistema reprodutor feminino, por favor, mande aí já a sua mensagem ou já se posicione para que dê tempo da gente responder isso aí. Tá bom, gente? Então, o que é importante entender sobre o ser humano, A gente já falou isso também algumas vezes.
O sistema nervoso, quando foi construído, e o sistema digestório, respiratório, reprodutor, quando surgiu, né, isso foi nos répteis, a gente passa a ter 3 funções básicas para sobreviver neste planeta. E essas funções são, primeiramente, economizar energia. Então, é preciso que a gente entenda que todo e qualquer ser na natureza vai tentar economizar o máximo de energia possível, porque lembra que para o animal se alimentar, ele precisava caçar, ele precisava pescar, ele precisava de gastar energia correndo atrás dos outros animais, e a gente não sabia quando a gente teria a próxima alimentação. Então, os animais se especializam a gastar energia somente quando necessário. A segunda função que foi adquirida é aumentar a nossa chance de sobrevida o máximo de tempo possível. Ou seja, o corpo vai fazer de tudo para que a gente se adapte num processo que é chamado de homeostasia, que é o equilíbrio interno do corpo, todas as reações químicas, para que a gente se adapte e vive o máximo de tempo possível. E a terceira função é a reprodução. Então, como a gente está falando de reprodução agora, nesse momento, é preciso que a gente entenda que toda e qualquer doença no aparelho reprodutor feminino tem que estar diretamente relacionado com a reprodução. E o que a gente tem de órgãos femininos? A gente tem o útero, que tem como correspondente, né, no homem a próstata. A gente tem o colo do útero, que fica dentro da vagina. A gente tem as trompas e tem o ovário. Então, basicamente, são essas estruturas que estão relacionadas com a mulher, com a fêmea. E não adianta aqui a gente ficar imaginando que doenças neste aparelho estejam relacionadas com coisas que não sejam relacionadas à reprodução e à sexualidade. Então, inicialmente, nós vamos falar aqui sobre o útero. O útero é uma estrutura que tem uma parte interna que todo mês, né, ele cria uma capa que a gente chama de endométrio. Este endométrio é aquele sangramento que as mulheres têm todo o ciclo menstrual. A segunda parte do útero é chamada de miométrio, e ele é um músculo e tem a função de ajudar a manter, né, um bebezinho ali dentro e também ajudar durante o trabalho de parto. Então, falando do útero, vamos começar falando da parte interna, que está diretamente relacionado com o ciclo menstrual. Toda mulher possui um ciclo menstrual regular de 28 dias. Então, durante os primeiros 14 dias, essa camada do endométrio vai formando ali um acúmulo de sangue com o objetivo de, se um óvulo for fecundado por um espermatozoide, esse óvulo se implanta ali na parede do útero, né? E o que vai alimentar este embrião durante a fase inicial, as primeiras semanas da gestação? É justamente este sangue, né, que a mulher armazena dentro do útero. E uma vez completado 14 dias, a mulher inicia o processo de ovulação, né? O óvulo é liberado, e se esse óvulo não for fecundado por um espermatozoide, esse ciclo vai durar mais 14 dias, até que finalmente a mulher menstrue e, consequentemente, inicie um novo ciclo, fazendo uma nova quantidade de sangue. Então, pessoal, é preciso que a gente entenda que o endométrio ele tem uma função específica de nutrir o embrião. Ele é responsável pela manutenção da vida do embrião
nas primeiras semanas de gestação, até que surja a placenta. E aí sim, a partir deste momento, a placenta assume o controle de nutrir, fazer as trocas gasosas, fazer a comunicação com as substâncias e fazer a comunicação com a mãe, tá certo? Então, toda e qualquer doença relacionada a endométrio, e a gente viu aí recentemente a Fátima Bernardes com um tumor de endométrio, a gente precisa pensar se as pessoas estão vivendo relacionamentos ou situações onde elas se sentem incapazes de nutrir o seu ninho, ou de ter filhos, ou de manter a família unida, manter a família alimentada, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de amor, de afetividade, de espiritualidade. Se o meu clã está unido, se eu estou conseguindo manter isso unido, ou se em algum momento também eu quero, de alguma forma, dar e gerar um novo filho. Isso pode estar relacionado também com o período em que a mulher começa a entrar na menopausa e ela começa a perceber que a partir deste momento ela não consegue mais ser uma fêmea alfa. Ou seja, a partir de agora eu não consigo mais reproduzir. A partir de agora a minha feminilidade e a minha virilidade estão diminuindo. Ou então é preciso também que a gente entenda que o útero é o nosso primeiro lar, é a nossa primeira casa. Então é importante que a gente olhe também para essa temática. Uma doença que é muito frequente e envolve o endométrio é a chamada endometriose. Isso significa que este sangue, este tecido que produz esse endométrio, esse sangue, ele está sendo alojado em um lugar fora do útero. E aí pode ser na trompa, pode ser no ovário, pode ser no reto, pode ser no nariz, em qualquer parte do corpo onde a gente perceba e vivencie um conflito. E a temática desse sintoma e dessa doença é uma vontade absurda de ter crianças. Geralmente, a endometriose, mulheres com endometriose têm como maior desejo ser mãe. E aí é como se o corpo entendesse que ela precisa de fazer com que essa criança, uma vez fecundada, esse óvulo, uma vez fecundado, ele possa cair em um terreno extremamente fértil, em um terreno extremamente capaz de fazer com que esse feto germine, com que esse feto ele também possa atingir a sua maturidade. Uma coisa que é muito importante também de observar, principalmente em mulheres, é a questão da cólica menstrual. Na natureza não existe a dor e o desconforto que muitas mulheres passam durante a cólica menstrual. E a menstruação, do ponto de vista biológico, ela significa que esta fêmea não foi fecundada. E se a mulher possui algum conflito em relação a isso, e aí mais uma vez voltamos à relação do ninho, e aí pode estar relacionado com relacionamentos com pai, com mãe, com parceiros, onde eu não consigo ser coberta, ou não consigo ser fecundada, cada ciclo menstrual representa que essa fêmea fracassou mais uma vez. E isso pode dar dores importantes e até incapacitantes. Então é importante que a gente observe que as mulheres, do ponto de vista biológico, foram feitas para entrar no cio, e toda vez que elas entram no cio, elas são fecundadas. Né? E nós, seres humanos, é claro, fazemos planejamentos familiares. E muitas das vezes esse planejamento familiar não é de acordo com o que a gente gostaria que fosse. Tá certo? Então é importante que a gente entenda que o sistema reprodutor
tem a função única e exclusivamente de reprodução, né, e relacionamentos sexuais. A segunda parte do útero que eu comentei com vocês, que é o miométrio, ele é um músculo, né, que tem como uma função principal auxiliar no trabalho do parto, ou seja, expulsar, né, a criança para que ela venha à vida. Então, é muito importante e muito frequente também as mulheres possuírem miomas, né? E a gente precisa entender, é claro, mais uma vez, caso haja algum vínculo de emoção por trás dessa doença, entender também como está a questão da necessidade e vontade de ter filhos, de procriar. Também como está o ninho desta mulher, o território, ela está na casa dela, ela conseguiu realmente achar um homem para chamar de seu, um parceiro, alguém que realmente desse o apoio, a segurança, o território para essa pessoa morar, né? Então, é importante entender que o útero, como sendo a nossa primeira casa, ele está diretamente relacionado com a percepção de ninho também. Porque se a gente não tiver estruturado, a gente pode também acabar tendo conflitos de tentar usar um esforço muscular com o objetivo de manter o nosso lar e a nossa estrutura familiar unida, junta, estruturada, certo? E a última parte do útero, chamada colo do útero, é a parte do útero que fica alojada dentro da vagina. E é claro que é por ali que o espermatozoide depositado na relação sexual vai poder penetrar neste útero, seguindo em direção às trompas, e aí sim encontrando o óvulo que vai poder ou não ser fecundado por esse espermatozoide. E é claro que a gente precisa entender que as nossas ejaculações, né, dos seres humanos, contêm alguns bilhões de espermatozoides, e nesta luta até chegar à trompa, apenas alguns vão conseguir chegar. E desses alguns que vão conseguir chegar, somente um vai conseguir penetrar esse óvulo, dando origem, então, à vida. De forma que aqui a gente para fazer um parênteses, que nada acontece por acaso. Por que esse óvulo e por que esse espermatozoide? De forma que nós precisamos considerar o surgimento da vida quando esse óvulo se funde com esse espermatozoide. Então, voltando para a questão do colo uterino, é importante que a gente entenda que a vagina e o colo uterino foram feitos para receberem o pênis e para também auxiliar na passagem da criança em direção ao mundo externo no momento do nascimento. Então, pessoal, a gente precisa entender que as patologias e as doenças do colo do útero precisam ser olhadas, né, e assim também como a vagina, precisam ser olhadas em relação ao pênis que está penetrando a minha vagina ou o que não está penetrando e eu gostaria que penetrasse. Então é muito importante a gente parar para pensar sobre crenças, se sexo é proibido, se o sexo está sendo realizado com um homem que eu desejo, com um homem que eu quero, ou se eu estou ali tendo um relacionamento, ou se eu casei com um homem e eu estou pensando e ainda vinculada de alguma forma com algum outro homem no meu passado, ou algum pé na bunda que eu tomei e eu não consegui esquecer essa pessoa, mas eu estou em outro relacionamento. Então, é importante a gente entender se realmente a gente quer ter aquele pênis dentro da nossa vagina, né? Porque o pênis foi feito para entrar na vagina na relação sexual, de forma que mulheres que sentem dor, mulheres que têm corrimento de repetição, mulheres que têm úlceras
e lesões no colo de útero, até mesmo câncer de colo de útero, precisa ser observado do ponto de vista de sexualidade. A gente precisa olhar também para a nossa sexualidade. É claro que, concomitantemente a isso, a gente precisa de fazer os tratamentos médicos, fazer aquilo que precisa, é necessário, tomar os remédios, mas também a gente precisa olhar, porque senão a gente pode ter patologias de repetição. A gente pode ter o HPV, papiloma, a gente pode ter corrimentos de repetição, a gente pode ter sangramentos, pode ter dor, né, na relação sexual, que não é, teoricamente, admissível num animal na natureza. Uma zebra, quando está tendo a sua relação sexual, ela não pode virar, né, pro zebra macho e falar, olha, para porque eu não estou lubrificando, para porque eu estou sentindo dor, né? Para porque eu estou com corrimento. Na natureza isso não existe. Então é fundamental e é necessário que mulheres que possuem problemas relacionados à vagina e colo de útero pensem na sua sexualidade. Pensem em como está a sua relação com, né, o seu parceiro, né, se tem história de abuso, se tem história de algum evento vivenciado de uma forma traumática, como foram as suas experiências sexuais, se você está realmente com um parceiro ou se você está com um homem vivendo relacionamentos abusivos, onde você é obrigado a cumprir a função de mulher e assim cumprir a sua sexualidade. E por último, vamos falar do ovário. O ovário tem como função produzir estrogênio, que é o hormônio responsável pela feminilidade, assim como é o órgão responsável pela produção e liberação de óvulos. Então, pessoas que possuem ovários policísticos, cistos, tumores de ovários, é preciso a gente buscar e tentar entender se existem histórias de perdas. Perdas no sentido de filiação, perdas de amigo, perdas de filho, perdas de empresas que são vistas como um filho que eu criei, animais domésticos, pets que morrem. A gente pode, na tentativa de querer repor este animal, passar a informação para o nosso ovário de produzir e enviar mais óvulos cada vez mais. Então é importante que vocês entendam que a função reprodução é fundamental na nossa vida em relação ao óvulo. E a gente não vai conseguir responder as perguntas, é claro, mas se tiver algum ouvinte que queira saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, que é @Dr. Carlos Alberto Ribeiro, ou Saúde DMC, Decodificação Mente e Corpo, Saúde DMC, tá? Entre em contato no Instagram, o nosso e-mail é contato@saudedmc.com.br e caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta, a gente pode responder pelos nossos canais. Então, pessoal, um grande abraço, um grande prazer estar aqui com vocês. E saibam que, sim, existe jeito da gente ter uma vida melhor, porque mente sã é igual a corpo sã.